Oi, gente, tudo bem? Tô aqui para mais uma edição do nosso quadro, o Corre de Atleta, e dessa vez a gente conversou com Jorge de Freitas, o Taxa, ele que é um dos grandes nomes da arbitragem no futebol amador aqui do Vale do Taquari, ainda atua agora coordenando a arbitragem do regional e de outros campeonatos amadores que a gente tem no Vale, então acompanhe um pouquinho de como foi essa conversa com o Taxa. Eu era um jogador meio peladeiro, né? Mas aí na época o falecido Valmir Pedraza de Oliveira era o presidente da liga e eu jogava no Internacional da Conserva. E aí chegou um momento ali, eu tinha o meu tio, né, que trabalhava na arbitragem, e chegou no momento ali o Valmir perguntou se eu não queria começar a apitar. Digo, meu, isso aí não é para mim. Claro que é, cara. Tu tem os teus tios que já trabalham e tal. Vamos começar. Começa apitando uns veteranos e depois tu vem pro aspirante e depois tu vem pro primeiro quadro. E tu sabe que eu comecei. Comecei, recém tinha casado. Acho que não tinha o meu filho ainda. E aí iniciei. Iniciei fazendo aspirante. Trabalhei na bandeira pro falecido meu tio, o Joia. E depois chegou um certo campeonato regional, onde disputava SEB de Boa Esperança, Fluminense Mata Leitão. Era um super campeonato regional, né? E o falecido Valmir Pedraza de Oliveira olhou para mim na sexta-feira e disse ele, domingo tu vai apitar primeiro quadro do regional. Eu digo, tá louco? Que jeito, cara? Iniciando, tu vai apitar. E aí eu cheguei no local de encontro deles e lá tava só os raposão, né? Joia, falecido Canela, Pelezinho, Loribrate, só os mais antigos, né, na arbitragem. E o Valmir veio e me entregou a pasta do jogo Fluminense de Mato Leitão e SEB. O quarto zagueiro, isso é uma coisa que eu nunca mais me esqueço, o quarto zagueiro do Fluminense de Mato Leitão era o Mano Menezes. Quando eu peguei aquela pasta, nunca mais, eu não esqueço disso porque o Joia era meu tio e ele, raposão, né, na arbitragem, diz ele assim, meu sobrinho, tu vai e procura fazer um baita jogo, porque senão tu já vai cair. Eu saí um guri novo, né, saí dali com aquela súmula, os meus dois bandeiras. Na época não tinha quarto árbitro, era só 3, só os 2 bandeiras e o árbitro do jogo. E eu saí dali pensando, pedindo sorte, tal, e fui fazer o jogo, guria. E por incrível que pareça, eu fiz uma arbitragem assim, era clássico, né, Mato Leitão e SEB, eu fiz uma arbitragem assim impecável. E aí ali decolou. Daí eu comecei só a fazer primeiro quadro, aí os campeonatos municipal já vieram, aí o Júlio Gerert era presidente da Liga de Arroio do Meio, já me colocou a fazer final do campeonato dele, e aí decolou e estou até hoje aí. E qual foi a importância para ti, Tasha, de ter essa relação familiar com a arbitragem? Porque tu tinha exemplos dentro da tua própria família que trabalhavam com isso. Então, como é que foi para ti ter esse exemplo, ter talvez essa inspiração de pessoas da tua família e aí começar a trabalhar com isso? Em primeiro lugar, tenho que agradecer a minha esposa, né? Que desde lá, eu sou 40 anos casado, e desde quando eu casei, que eu comecei na arbitragem, ela sempre me deu força. Ela sempre me deu força, até porque a gente vinha de uma família muito pobre, né? E queira ou não queira, era um extra que eu ganhava. E a minha família, né? A minha família, eu tinha o meu irmão, o Paulo, que era meu bandeirinha, tinha o Volney, que era meu irmão também, que era bandeirinha, mas lá atrás era o Joia, o Rick, o falecido Pirata, isso era tudo meus tios e trabalhava na arbitragem, né? E eu me inspirei muito neles, porque o Joia era um árbitro de nome, o Rick era mais auxiliar, depois ele começou a apitar, também tinha um nome bom, tinha o falecido Docior Vasco da Cunha, o próprio Jaci Preto, o Jura, irmão dele, que apitavam, e eu comecei a me entrosar na turma e foi embora.
E teve alguma dificuldade ou mais de uma dificuldade que tu encontrou nesse início, que tu teve que superar para continuar trabalhando com arbitragem? Sim, o meu começo, em termos de arbitragem, ele foi ótimo. Mas eu tinha uma coisa assim, eu era meio, na época, não sei se a palavra certa para usar, eu era meio fechadão, sabe? Eu era meio, as pessoas achavam que eu era meio arrogante. E logo lá na frente, o próprio Jaci Preto, que nós conversávamos muito, o Joia, esses caras começaram a me ajudar. Tasha, chega nos campos de futebol, tu não é proibido a cumprimentar as pessoas do clube, cumprimenta as pessoas do clube, conversa com eles, não é proibido. E eu comecei a fazer isso, guria. E aí foi onde é que eu dei a volta por cima mesmo. Porque até hoje as pessoas têm um carinho por mim, qualquer município que eu vou, as pessoas têm um carinho. Tem que agradecer esse tipo de pessoas que lá atrás me ajudaram, né? E justamente nesse sentido de pessoas, imagino que tu deva ter conhecido muita gente nesse percurso, conhecido muitas cidades, enfim, como é que foram essas experiências, criar esses relacionamentos? Eu sempre coloco para os guri que trabalham com nós que ninguém é insubstituível. Mas no futebol amador, para crescer tão rápido que nem eu cresci na arbitragem, é difícil. Porque todo mundo sabe que qualquer tipo de problema que der dentro de campo, o culpado é a arbitragem. É sempre mais fácil culpar a arbitragem do que um jogador errar um pênalti ou um treinador fazer uma substituição errada, né? Mas com o decorrer do tempo, comecei a ficar conhecido nos municípios. Para te ter uma ideia, que hoje tem municípios ainda que me ligam para mim ir apitar jogo deles, onde eu já parei, não tem mais como trabalhar, né? Com 62 anos, já fiz a minha parte. Uhum. E tem algum jogo que mais te marcou, assim, que fica na tua memória, que até hoje tu relembra quando tu para pra pensar na tua trajetória? Na verdade, eu tenho um jogo de futebol, um campeonato de futebol de salão, onde foi numa noite, eu acho que foi numa sexta-feira, que aquela é marcante, né? Eu não lembro de ter feito uma má arbitragem que nem eu fiz aquele dia. E não só eu, e o meu colega junto, né? E aí vem aquela história que eu te contei agora há pouco. Eu era muito arrogante, o torcedor olhava da arquibancada, eu já encarava ele, né? E naquela noite, o colega que estava trabalhando comigo na arbitragem terminou o jogo e eu encarei o cara e ele me disse assim: vamos embora que nós só fizemos porcaria hoje. E aí pegamos e voltemos. E a outra marcante foi numa decisão de regional, se eu não me engano foi 2002 ou 2001, entre Juventude da Vila Arlindo e Águia Azul, no campo do Águia Azul, onde aos 38 minutos do segundo tempo, o jogo transcorria normalmente, nenhum cartão amarelo no jogo. E aí mais de 3 mil pessoas no estádio, quando eu levantei o primeiro cartão, fui agredido. Aí o cara me deu um soco no supercílio, abriu o supercílio, e aí todo mundo achou que eu fui pro vestiário, né? E todo mundo achou que eu não voltava. E aí eu fui pro vestiário, os dois massagistas dos clubes foram até o meu vestiário: pode fazer o curativo que eu vou voltar e vou terminar o jogo. Tu é louco? Sim, vou voltar. E aí eu voltei e terminei o jogo. O Águia Azul ganhou, se eu não me engano, 2-1 o jogo. O que te fez voltar para apitar esse jogo? Em cima do meu nome, do nome que eu tinha, né? E eu tinha comigo a certeza que eu não tinha errado. Eu tinha acertado, tanto que no dia seguinte os dirigentes dos clubes do clube do Águia Azul estiveram na minha casa me visitando e eu estava com o olho, nem enxergava mais, né? E muitas ligações, né? Muitas ligações do futebol amador me ligando, me dando força, e aí eu continuei.
Tati, fazendo uma comparação com a arbitragem profissional, por exemplo, a gente vê muito hoje no futebol, principalmente aqui no Brasil, às vezes parece que os árbitros acabam se apoiando no VAR. Às vezes não tomam decisão dentro de campo, esperam o VAR chamar para daí tomar a decisão correta, né? Como tu avalia isso comparando com o futebol amador, por exemplo, que a gente não tem auxílio do VAR, é o árbitro dentro de campo que precisa estar atento para tomar as decisões corretas? Qual que é a tua avaliação, os teus comentários sobre essa comparação? Eu acredito que o VAR veio para ser bom, né? Mas ele está sendo muito polêmico, né? Porque uma hora eles chamam para um lance num jogo e no outro jogo acontece o mesmo tipo de lance, eles não chamam, né? Veio para melhorar, mas eu assisto o jogo toda semana pela TV e é só rolo, né? Só rolo. Nós temos aí, vocês são prova aí que a gente tem, a maioria que trabalha com nós aqui aos domingos é Federação Gaúcha, né? E eu procuro dizer para eles, vocês cuidam, gurizada. Vocês cuidam que vocês estão no futebol amador, não tem VAR. Né? Que nem o Douglas, que apitou domingo no jogo do Gaúcho e Tiradentes. Esse rapaz, ele apita, é o segundo jogo que ele vem com nós, ele apita a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Né? Então, a gente se espelha muito neles. Né? Mas, falando de mim, no caso, eu não cheguei a pegar essa parte do tal de VAR, né? E eu sempre fui muito convicto, tive meus erros, mas tive muito mais acerto do que erros, né? E eu sempre tinha a minha convicção no apito. Perfeito. E, Tasha, pra gente finalizar, hoje tu coordena a arbitragem de um dos principais campeonatos de futebol amador, acredito que até do estado, né? O Regional das Livatas é muito forte, cada vez mais forte, a gente acompanha o campeonato. Como que é esse trabalho? Vocês acabam sendo bastante cobrados para fornecer uma arbitragem boa, então como é que é o teu dia a dia fazendo esse trabalho? Em primeiro lugar, agradecer o Xande, né? O Xande é o meu braço direito, né? Se tu chegar lá e pedir para ele te arrumar 50 árbitros, ele vai te arrumar 50 árbitros, né? E falar de mim como hoje eu sou presidente da ARA, né? Onde a gente no primeiro semestre trabalha em mais de 10 municípios. Inclusive a gente não para, agora já está. Agora, antes de terminar o ano, já começa Boqueirão e Progresso. É um trabalho bastante. Tu tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? Tu é cobrado. Qualquer tipo de erro que eles acham que o árbitro errou, eles me ligam. Esses últimos 2 domingos não, mas no primeiro jogo do mata-mata das oitavas, era meia-noite e eu estava recebendo mensagem. E eu sempre, vocês são testemunhos disso, que eu nunca virei as costas para isso. Eu falo nas reuniões, nunca virei as costas e não vou virar. Não vou virar. E enquanto o presidente das Livatas achar que o meu nome é bom ou que a minha pessoa ajuda dentro do campeonato regional, eu vou continuar. Até porque é aquilo que a gente falou, né? Se eu não estou envolvido no futebol, no domingo à tarde eu vou pegar o meu carro e vou ir assistir um jogo, né? Porque eu levo comigo muito o carinho que eu conquistei. As pessoas por mim e eu pelas pessoas, né? Principalmente da região, né? E eu tenho uma coisa comigo, eu sou muito claro em falar, já falei em reunião, que enquanto eu for diretor de árbitros, entenda como quiserem lá fora, vai ser campeão quem merecer, né? Eu jamais eu vou deixar ser influenciado por algum dirigente, algum treinador. O próprio presidente das Livatas, simplesmente a gente faz a escala, passa para ele dá o ok e já é. Então, feliz, né, guria? Com 62 anos, fazer o que a gente faz. Bem feito, graças a Deus, porque tu sabe, né, que tocar um campeonato regional
que nem esse 2025 não é no grito. É bastante cobrado mesmo e agora nós já temos num mata-mata que vai cair mais 4 fora e depois já sobra mais 4 e isso vai até o final. Eles cobrando e graças a Deus que cada semana a gente consegue trazer árbitros de primeira linha da Federação Gaúcha, né? Então, sou feliz. Mais uma vez, tem que agradecer a minha esposa, meu filho. Meu filho hoje fez 37 anos ontem. Parabéns, filho. Foi criado pela falecida minha sogra, porque, como eu dizia sempre, pessoa pobre tinha que trabalhar, e aí eu me envolvi dentro do futebol. E aí, enquanto sábado e domingo eu ia apitar futebol, a minha sogra cuidava dele. Então, mas sou feliz. Tem como imaginar a tua vida sem futebol hoje? Difícil, né? Difícil porque, é que nem eu dizia, a amizade que a gente conquistou, né? E daqui um pouco abandonar tudo seria difícil, para mim seria difícil. Isso aí, Tati. Muito obrigada. Obrigado.